período seco do ano, ele é caracterizado não somente pela falta de chuva, mas também pela falta de temperatura, porque a temperatura fica baixa, e de luminosidade. Os dias, então, passam a ser mais curtos e muitas das vezes nublados. Isso faz com que haja um enorme prejuízo na produção de forragem. Nós já falamos algumas vezes que planta não responde a calendário humano. Ela vai responder a essas quantidades de luz, temperatura, água e também de nutrientes. É por isso que é muito importante que vocês entendam que durante o período seco do ano, o acúmulo de forragem é muito baixo. Em alguns casos, há inclusive perda na produção de forragem, porque nós temos muito mais material morrendo do que novas plantas surgindo. É aquilo que a gente chama de acúmulo negativo de forragem, se é que a gente pode utilizar essa terminologia. Então, durante essa época do ano, é muito difícil que a gente consiga manter os nossos pastos nas alturas preconizadas de manejo. Um exemplo, um capim-marandu que deve ser manejado durante o período das águas num sistema rotacionado com altura de 30 centímetros para a entrada e 15 centímetros para a saída, não consegue manter esses mesmos níveis de altura durante o período seco do ano. Por quê? Justamente por causa da falta de luz, de temperatura e de água, essa planta não consegue chegar na altura preconizada. Então, se você trabalha num sistema sob lotação rotativa, o que você deve fazer durante o período seco do ano? Essa é uma pergunta muito recorrente, existem muitas dúvidas, até porque várias pessoas têm metodologias diferentes para tratar um pastejo rotativo nesse período do ano. Então, uns dizem que pode abrir todas as porteiras, outros falam que isso não deve ser feito. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mesmo que você faça um pastejo rotativo durante o período das águas, respeitando essas alturas de entrada e saída, independente da planta forrageira que você utiliza, durante o período seco, pelos motivos que eu já explicitei anteriormente, nós não vamos conseguir manter esses níveis de altura, porque a planta não tem taxa de crescimento suficiente para promover essa rebrota, porque essa rebrota fica muito comprometida com a falta desses parâmetros básicos para o desenvolvimento da planta. Então sim, você pode, durante o período da seca, trabalhar como se fosse uma lotação contínua, onde todos os seus piquetes podem ser abertos. É óbvio que você vai ter que ter a percepção de saber se os animais não estão tendo preferência por um determinado piquete e por um efeito de manada naquele lote, eles estarem ocupando somente um dos piquetes, nesse seu sistema rotacionado. Então isso também deve ser evitado, para que você consiga utilizar o bom senso e não deixem esses animais raparem demais esses pastos. Se eventualmente esse efeito de manada acontece e eles têm preferência por um determinado piquete, então esse piquete ficará fechado, mas os demais piquetes poderão ficar abertos. Então é possível que mesmo que você trabalhe com um sistema rotacionado, durante o período seco do ano você pode então fazer um sistema de produção como se fosse contínuo, utilizando o método sob lotação contínua, tá? E sempre tendo esse bom senso de não deixar alguns piquetes serem preteridos, ou seja, que não vão ser consumidos durante o período seco. Então, em alguns momentos você pode sim forçar os animais a entrar nesse piquete e também não deixar essas plantas ficarem muito rapadas. Mas o fundamental é que durante o seu manejo no período seco do ano, você não permita que os seus pastos fiquem muito rapados a ponto de expor todo o solo e também não permita que esses pastos cheguem no próximo período das águas muito macegado. Porque se esses pastos vão entrar no próximo período da água muito altos, com muito colmo, muito material morto, vai haver um prejuízo, né, durante esse período de rebrota, porque não vai entrar luz para gerar novos perfilhos. Então é importante que você mantenha os pastos baixos no início do período chuvoso posterior, mas não pode deixá-los muito rapados durante o período seco, porque senão você não consegue ter essa recuperação. Durante o período seco do ano, portanto, você pode deixar todos os piquetes abertos, mas observe se os animais não estão promovendo esse efeito de manada e rebaixando muito um determinado piquete e deixando outros para trás.